Com Lucífero espancando todos os capitães, restando apenas Mereleona, ela se junta a Yuno para lutar contra o vilão. Mas, se nem quase todos os líderes de esquadrões foram o suficiente para parar Lucífero, será que os Touros Negros têm essa capacidade? O que impede hoje do esquadrão do Asta se juntar à batalha? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, seguimos com o nosso quadro de perguntas e respostas de Black Clover, o Nero Correio, o nosso quadro na qual você manda suas perguntas lá no meu Instagram, @LPGeekBrasil, e assim a gente segue respondendo as suas perguntas. Caraca, a gente já tá na edição 86, edição 86 aqui, e tem bastante coisa pra gente conversar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo pra ajudar a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E olha só, confira também a nossa linha de moletons, quadros e camisetas exclusivas do Geek Brasil com estampas inacreditáveis que você está vendo aí na tela. O link está na descrição desse vídeo e comprando qualquer uma delas você continua a ajudar o canal do Geek Brasil a crescer cada vez mais. O Derek aqui já abre o nosso Nero Correio para perguntar sobre a antimagia. Nero Correio 86. LP, acha que o Asta pode manifestar um novo poder da antimagia ou evoluir o modo União Demoníaca? Vamos lá, preciso separar a sua pergunta em duas respostas, né? Você pergunta pra mim, acha que o Asta pode manifestar um novo poder da antimagia? Eu acredito que não. Não. Por quê? A antimagia, ela é como se fosse a mana para o Yuno, né? Pra representar aqui pra vocês entenderem de uma vez por todas sobre isso. Eu acho que até mesmo pra fazer um vídeo explicando mais sobre os acréscimos e aprimoramentos sobre o Grimório ali do Asta. Como ele funciona literalmente, né? A gente sabe que a antimagia é como se fosse a mana para o Yuno. O Yuno não consegue fazer ali um arco e flecha de mana, ele não faz ali uma alabarda de mana, ele não faz ali qualquer outro tipo de poder de mana. Ele usa o seu atributo vento ou ele usa o seu atributo de estrelas para criar a magia. Ele não faz uma estrela de mana, ele faz ali uma utilização do poder. A mana é o fluxo que entra dentro dele e faz ele ter a capacidade de utilizar o vento, né? Então ele consegue manifestar esses poderes através do vento e também das suas estrelas. No caso do Asta, a antimagia que vem do Grimório que faz com que ele consiga ali, a antimagia que vem do Grimório, é claro que o Lieb tá lá dentro, né? Então a antimagia que vem ali do Lieb passa pelo Grimório, entra dentro do Asta e faz com que ele consiga utilizar o atributo do Grimório do Lich. Então, se você perguntar pra mim se o Asta pode usar um fogo de antimagia ou coisa do tipo, não, a resposta é não, da mesma forma como o Yuno não consegue utilizar ali um vento de mana, né, ou sei lá, o Fuego Leão faça um fogo de mana, pra mim não faz sentido. Agora, evoluir o modo da União Demoníaca, aí eu já confio, aí já dá realmente pra pensar sobre essas circunstâncias, porque o Asta tá sofrendo, ele tá penando ali pra lidar com o Lucífero, então alguma coisa pode acontecer no vídeo de mais cedo, né, o vídeo mais cedo que eu publiquei hoje aqui na terça-feira, a gente conseguiu conversar um pouco sobre o coração demoníaco, né, sobre o Lieb dar o seu coração para o Asta, e isso pode fazer com que ele consiga ter mais poderes. Aí é só uma teoria, não é nada concretizado, a gente segue conversando por aqui. O André VIP traz uma pergunta bem interessante aqui sobre a situação atual do Asta. Fala LP, como vimos, o Asta está longe do seu melhor condicionamento físico. É possível que os outros personagens usem o Asta, que não foi ali contra o desespero, ou alguém vai impedir nocautear ele de entrar em combate, só para não morrer com um tapa? Nero Correio 86. Cara, eu acredito que é basicamente isso que deve acontecer nos próximos capítulos. A não ser que o Tabata esteja pensando mesmo em matar ali o Asta. Alguém vai chegar ali pra parar ele ou coisa do tipo, enquanto outra pessoa vai seguir curando ele, talvez a Secre, selando ali as feridas do personagem. Lembrando que a Secre conseguiu salvar a vida ali da Tetia, né? A Tetia tava morta nos braços do Lich e ela conseguiu selar a ferida dela e fazer com que ela
continuasse viva, criando ali o filho do Lich que ficou vivo depois ali de muito tempo. Nessas questões, a Sekri pode ser essa resposta. Então, algumas situações são importantes que podem aparecer, personagens podem tirar o Asa do campo de batalha. Temos a Noelle, temos o Patri, temos ali outros personagens que podem aparecer, mas em algumas situações aqui fica claro do que aqui a obra precisa ter algo a mais. A gente vai explicar isso no final desse Nero Correio, sobre o que precisa desse algo a mais para poder lutar contra o Lucífero. O Vacari Fernandes traz uma pergunta aqui sobre a Mereoleona. LP, a provável morte da Mereoleona iria impactar de forma o que os capitães nessa batalha contra o Lucífero? Nero Correio 86. Olha, eu acho que a morte da Mereoleona, eu acho que seria algo ali na qual os capitães iriam sentir um desespero um pouco maior. Porque todo mundo sabe que ela é a capitã ali mais forte. Todo mundo tem esse entendimento de que ela é a braba, é a capacitada, é a tudo. Só que se ela morrer, algo ali vai mudar na cabeça deles, né? Porque a Mereoleona é a única que tá viva ali, na verdade é a única que tá em pé. Vivo tá todo mundo ainda, né? Pelo menos por enquanto. Mas é a única que tá de pé junto com o Yuno, né? Então até mesmo tem essa situação na qual a Charlotte fala que é impossível até mesmo para os capitães ficarem em pé mediante ao poder ali do Lucífero. E tanto o Yuno quanto também a Mereoleona foram capazes de criar ali um segmento para conseguir quebrar essa estigma do Lucífero. Então isso é interessante para o mangá na forma por si só. Agora, como isso iria ocasionar ali, ou como isso impactaria os capitães, eu acho que seria um caos total no campo de batalha e só demarcaria ainda mais a força do Lucífero, né? Se ele não tiver mais upgrades de batalha, eu acho que o desespero realmente para colocar ali a morte de um personagem seria crucial para fazer com que os personagens sejam mais desenvolvidos. É claro, né, gente, que tipo assim, se não tiver morte, a obra pode ser desenvolvida de outra forma, mas como eu já disse no vídeo de ontem, a Mereoleona ela tem ali uma carta principal para levar essa posição de uma possível morte no mangá. O Marley traz uma pergunta aqui sobre o Lucífero de uma forma bem enigmática. Nero Correio 86. LP, você acha se o Luciano não for derrotado, mas ir para outro lugar no mundo de Black Clover, teria a possibilidade de mais demônios saíssem pelo segundo portão? Vamos lá, Marley. Eu acredito que não. Por quê? Vamos explicar. Eu gosto muito dessa ideia do Lucífero sair da batalha e ir para outro lugar, né? Se desenvolver em outro lugar, ir para outra direção. Para mim já deveria ter acontecido isso. Dá ali uma sensação de que vencemos a guerra, mas perdemos. Mas aí os demônios sempre querem o caos sobre o caos, né? O desespero pelo desespero. E é exatamente isso que o Tabata decidiu fazer em circunstâncias relacionadas a esses personagens. Agora sobre sua segunda pergunta, né, sobre a possibilidade de mais demônios saírem ali do segundo portão, a resposta é não. Por quê? Todos os demônios já saíram do segundo portão. Segundo, o Vengeance e o Yami, que eram as chaves ali para a abertura do portão do submundo, foram separados. O portão foi desfeito, as chaves foram desincronizadas. Então, basicamente, eles não podem mais ter a abertura dos portões, a não ser que o Lucífero ache outra forma, a não ser que outra pessoa, outros seres achem um outro jeito. A gente tem uma teoria aqui sobre o submundo ali da Terra do Sol do Yami, pode ter uma conexão também com o submundo ali das ligações envolvendo a mitologia entre Izanami e Izanagi. Mas isso aí é uma outra questão, outro vídeo ali para ter realmente essa aproximação e essa ligação. Então eu acho muito difícil, quase impossível mesmo, mais demônios saírem do segundo portão, do terceiro portão, do quarto portão, a não ser, pelo menos da forma convencional, né, do Yami e também ali do Vengeance, a não ser que o Tabata vincule tanto o Vengeance e o Yami de novo para a abertura do terceiro portão. O Mano dos Animes traz uma pergunta envolvendo ao poder ali do Naruto. LP, como exatamente funciona o teleporte portal das sombras do Naruto? Nero Correio 86. Cara, eu acredito que deve ter um limite de área, mas é um limite de área gigantesco, né? Porque, tipo assim, ele consegue levar a galera ali de Clover para Spade, então já é um limite de área gigantesco, ele já demonstra ser um mago incrível, né? Para poder ter esse teleporte. A gente só
sabe que tem limite, porque senão ele poderia experimentar ir para outros continentes, outras regiões. E não é o que o próprio Nacht tem capacidade de fazer, ou pelo menos não foi demonstrado ainda no mangá. E no entendimento para a obra, todas as sombras são ligadas numa mesma dimensão, né? Então é basicamente ali o que o Tabata passa para nós, é que todas as sombras, desde uma garrafa d'água ou até mesmo de uma cadeira, elas são conectadas. Então, se o Nacht entrar dentro de uma sombra de uma garrafa d'água e essa cadeira estiver do outro lado da sala, ele consegue sair por lá por causa das dimensões das sombras, né? Então, a magia ali do Nacht pode ter essa capacidade de criar essa dimensão, de conseguir manipular essa dimensão das sombras e assim sair através ali das sombras de outros objetos. Tem algo bem parecido também na saga ali de Roll Cake em One Piece, na qual tem a dimensão dos espelhos, né? E na qual você consegue sair em qualquer espelho ali de Roll Cake ou do mundo de One Piece, né? Então é algo bem interessante também para ver essa profundidade, mas talvez seja apenas a dimensão ali das sombras que fortaleça um pouco mais essa ligação com Nacht e sua magia. O Sr. Gorila traz uma pergunta aqui sobre o reino de Diamond na guerra em Spade. LP, você acha que mais pra frente vai explicar por que o reino Diamond não ajudou em Spade, já que também estava sendo atacado pela Tríade Negra? Vamos lá, a gente precisa pelo menos explicar sobre essas questões, né? A Tríade Negra massacrou o reino de Diamond. E a gente não sabe o que restou ali, né? Se eles tiveram um país completamente dizimado. Pra ser sincero, a gente nem sabe se o Mars e a Fana estão vivos, né? A gente brinca aqui, claro, né? Que eu acredito que o Mars e a Fana estão vivos e que isso pode ser uma ligação mais pra frente pra ter ali uma explicação do porquê que eles não apareceram ainda, já que tanto ali o Morris e também o Lotus faziam parte do seu país e eles tinham que ir também para Spade para atacar ali essa nação que estava usando membros rebeldes, estava lidando com membros rebeldes do seu país e eles não foram atrás. Então fica esse grande questionamento. Mas o grande ponto disso tudo é que Spade destruiu Diamond, né? Destruiu as forças de Diamond, como a gente consegue ver ali um pouco antes do time skip, na qual ali o Lucky e também ali os personagens dos Touros Negros visualizam e conseguem vislumbrar a força do Zenon. E é no momento em que o Lucky fica com medo pela primeira vez em enfrentar alguém. E o Victor Miguel traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. Nero Correio 86. Mano, será que veremos os Touros Negros contra o Lucífero? Olha, eu não descarto essa possibilidade, em hipótese nenhuma eu descarto essa possibilidade. Os Touros Negros, eles são extremamente eficientes, né? E assim como eu liguei sobre a pergunta lá atrás, sobre alguém parar ali o Asta, os Touros Negros poderiam ter essa capacidade também. Só que tem um porém, Existe ali, a gente tá realmente se questionando o que tem essa capacidade para poder quebrar ali a magia da gravidade do Lucífero, né? O Yuno conseguiu ali utilizar a sua Mana Zone e conseguir quebrar ali a gravidade do Lucífero. Nós também temos que a Mereliona conseguiu quebrar também ali a gravidade do Lucífero por causa também da sua Mana Zone. Ninguém dos Touros Negros foi capaz de utilizar a Mana Zone a não ser o Yami. Então agora é ter que forçar alguém que consiga utilizar uma Mana Zone, que consiga cobrir ali todos os demais personagens, para que eles consigam lutar de igual para igual com o Lucífero. E quem sabe criar um grande campo ou forçar todos os personagens a conseguir superar os seus limites e utilizar a Mana Zone. É claro que eu tô brincando, né, gente? Então não dá pra fazer isso de uma hora pra outra. Mas não dá simplesmente pro Tabata colocar eles de pé ali do nada. Precisa ser explicado. Só pra vocês terem uma ideia, tanto ali a Mereliona, ela tá ralando pra caramba pra se manter de pé, quanto também o Yuno, que já tem o controle da Mana Zone há muito tempo, né? Desde ali da Saga dos Elfos, desde antes da Saga dos Elfos, desde a seleção ali do Esquadrão Real, na qual o Yuno tem o controle sobre a sua Mana Zone. Então todos os capitães, personagens que estão em Spade, eles precisam controlar a sua Mana Zone para poder bater de frente contra o Lucífero. A
A não ser que o Tabata tenha uma explicação melhor do que isso, né? Se ele arrumar um jeito ou uma situação melhor, aí, cara, meus argumentos vão pro zaralho. E o importante mesmo é o que o Tabata está dizendo. Mas enquanto isso, os touros negros não vão conseguir enfrentar o Lucífero, e o caos e o desespero apenas aumentam.